Ok, estamos ao vivo agora. Hoje é dia 7 de janeiro de 2019. Eu, Frederico e Alexander Rowlands conversando aqui sobre os últimos acontecimentos, a princípio sem pauta. Vamos ver o que sai. Então, Alexander, eu estava falando com você sobre o discurso de posse do Ernesto Araújo e sobre o fato de que o discurso de posse do Bolsonaro também está começando a alcançar audiências no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, e tanto que hoje, como eu tinha comentado com você, o Dave Cullen, do canal Computing Forever, fez um vídeo só sobre o Bolsonaro, e justamente o que eu estava falando com você é que o Bolsonaro, no discurso de posse dele, fez uma coisa que o Trump não fez nem na campanha nem na posse. Ele falou diretamente sobre a questão cultural, a questão da educação. Ele falou: olha, o que a gente tem que fazer é varrer do mapa essa doutrinação marxista das escolas e formar bons profissionais. E isso, assim, tinha gente, assim, gozando de alegria, falando: meu Deus do céu, eu quero um presidente desse para mim aqui também, na Irlanda, outro da Inglaterra, outro dos Estados Unidos. Todo mundo falando sensacional, maravilhoso. Então, eu acho que o Bolsonaro, de todos até agora, foi o único chefe de nação que falou abertamente, com todas as letras, sobre essa questão da doutrinação marxista e sobre a necessidade de se combater o marxismo cultural nas escolas e nas universidades, né? E isso está empolgando muitas pessoas que estão ouvindo esse discurso, porque a imprensa, você sabe, a imprensa a imprensa nacional e a internacional, eles não falam nada sobre o que está acontecendo de fato aqui no Brasil. Eles são todos aquela mesma versão pasteurizada da Globo News, da CNN, né, dos Estados Unidos, ou da BBC na Inglaterra, que fazem reproduzem somente o discurso globalista, né? E, inclusive, a Reuters, que no dia primeiro foi a única agência que eu vi publicando uma matéria, tiveram outras, mas a que eu vi numa primeira procura foi da Reuters, que é dita como uma agência absolutamente isenta e de confiança por todos, né? A Reuters estampou uma foto da Michelle na hora do discurso de posse, né, que ela falou primeiro. A Michelle fala num pior ângulo possível, quando ela estava com a mão assim, fazendo aqueles gestos da linguagem de sinais, né? E ela estava com a mão assim, meio com a cara meio torta, e eles colocaram a legenda na reportagem. A, a primeira-dama bate continência. Ou seja, isso foi a matéria da Reuters. Aí, parece que ontem ou anteontem, eles foram lá nessa mesma matéria e colocaram lá no finalzinho, colocaram as observação. A primeira-dama, contrariamente ao que nós dissemos acima, que continuou, a primeira-dama não está batendo continência, está fazendo um gesto da linguagem dos sinais. Entendeu? E a Reuters descreveu o Bolsonaro não como direita, nem como extrema-direita, descreveu o Bolsonaro como ultradireitista. Então, para você ver como que isso está sendo divulgado lá fora. Então, quando eu vejo um canal do YouTube da Irlanda fazendo um comentário e tem outro, o Sargano Facada da Inglaterra também está em cima da história, tem um outro youtuber, ou seja, tem vários nos Estados Unidos que estão acompanhando o que está acontecendo aqui, eles estão buscando informações aqui dentro do Brasil, com gente do Brasil, e são eles que estão dando a verdadeira notícia lá fora. E eles pegaram o discurso de posse do Bolsonaro, traduziram e se maravilharam, acharam sensacional. Então, assim, o Brasil está ganhando reconhecimento lá fora, não com os governos, mas com a população.
Você está entendendo? E isso é muito interessante. Vamos ver como é que isso se desenvolve. Eu acho que é evidente, né? Isso passa até a ser periférico, né? Secundário, porque isso depende, na verdade, de como é que vai ser o desenrolar do governo Bolsonaro. Nós todos estamos apreensivos, esperamos que, entre erros e acertos, haja mais acertos, né? E que ele consiga fazer um bom governo. Né? Então, a repercussão, nesse sentido, a repercussão que tem lá fora é até secundária. Nós, aqui brasileiros, estamos mais preocupados com como vai ser o governo do Bolsonaro. Mas é interessante observar esse fenômeno que eu estou te falando, ele é interessante, eu acho. Por quê? Porque mostra que a notícia, se você quer saber a verdade, você tem que saber quem é, você tem que pesquisar um bocado, um pouco e ralar para descobrir quem é que está falando a verdade em cada lugar, entendeu? Então, se eu quero saber quem está falando, qual é a verdade nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou em qualquer outro país, eu tenho que dar a sorte de conseguir encontrar alguém que fale inglês, né, ou que esteja sendo legendado, né, e que a gente possa entender para que a gente saiba das notícias, o que de fato. Por isso que a gente não sabe, não tem uma ideia certa do que está acontecendo na Bélgica e mesmo na França, entendeu? Porque, inclusive, parênteses rápidos, na França os protestos continuam dos coletes amarelos, né? Então, da mesma forma, as pessoas lá fora, para saber de Brasil, ela só vai saber quem assistir a esses canais. Que nem a Fox, nos Estados Unidos, que é uma emissora de direita, faz uma cobertura com esse grau de detalhamento sobre o Brasil. Mas eu acho que futuramente, se tudo der certo, né, as coisas vão. Isso vai mudar, vai ser inegável. Se Deus quiser, o Bolsonaro vai conseguir bons resultados e os resultados vão falar por si só. Né? Mas é muito interessante, muito bacana. Eu não assisti parece que o Mike Pompeo, dos Estados Unidos, secretário de Segurança, se não me engano, né? Ou secretário de Estado, agora fiquei na dúvida, americano, que é o segundo homem mais importante dos Estados Unidos atualmente, é o Mike Pompeo, fez uma entrevista, parece que com aquela Catanhede, da Globo, e eu não vi. Eliane Catanhede, pois é. Entre todas as pessoas do mundo, vai fazer logo com alguém, um agente do Prada, né? Mas, enfim. A Eliane Catanhede parece que fez uma entrevista com ele e eu li alguns pedaços que o antagonista publicou e eles estão amarradões no Bolsonaro e nas perspectivas de aproximação dos Estados Unidos com o Brasil. Então, eu acho que isso tudo enseja para que as coisas, tudo enseja um bom futuro, um bom governo, entendeu? Vamos torcer. Os nossos grandes inimigos são a imprensa, são a dúvida com relação a como que o Congresso vai se comportar, né? E golpes de esquerda, que agora vou mais ou menos emendar num assunto, que não é um assunto, é uma hipótese, é uma dúvida, é uma especulação. Eu que estou aqui em Fortaleza, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Eu ouço as palavras falando agora dessa questão da violência e da vinda das tropas da Força Nacional para Fortaleza, para o Ceará. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Ao que tudo indica, a explicação oficial, oficiosa, foi que o Camilo teria nomeado um secretário de segurança que é excelente, que tem um excelente currículo, e parece que, de fato, isso procede, e que as diversas facções teriam se rebelado contra a nomeação desse secretário de segurança, que disse que não vai reconhecer essa coisa de fazer divisão de ala em cadeia, ou divisão de presídio de acordo com a facção de cada um, que ele não quer nem saber, não vai reconhecer isso, e que ele vai endurecer muito com essa questão das facções, de direitos e privilégios para preso, e essa coisa toda.
e que, então, as facções teriam se rebelado e, por isso, os atentados, esses ataques terroristas que a gente está sofrendo aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, já tem gente dizendo, olha, a intenção é provocar uma intervenção federal, porque se houver uma intervenção federal, não, a agenda toda para, não se pode fazer nada no Congresso. Eu não sei se seria essa a intenção, não sei se o Camilo, o governador Camilo, esperava que o Moro, governo federal, desse uma resposta tão imediata ao pedido de ajuda, ao que está acontecendo, ao caos que está instalado aqui em Fortaleza. Tem muitas incógnitas. E, ao mesmo tempo, eu acho estranho um governador do PT fazer um discurso como o Camilo fez quando essa crise começou, que parecia o Bolsonaro falando. Falou, não, nós vamos endurecer com a segurança, a sociedade toda precisa se unir para combater o crime, e nós vamos ser duros, nós vamos punir, nós vamos isso, aquilo, aquilo outro. Eu acho estranho, né? Eu acho, a princípio, essas são as palavras, as coisas certas a se dizer, né? Mas eu acho estranho que as coisas certas a se dizer estão sendo ditas justamente por um governador que é do PT, partido que sempre combateu esse tipo de postura, né? De endurecer com a criminalidade. Então, assim, você fica... você tem certeza? Não tenho. Não, eu não tenho. O que eu sei é que eu não sei, entendeu? Sim. Eu só acho, eu acho várias coisas estranhas. Vamos ver como é que isso se desenrola. Se Deus quiser, seja lá, independente de qual tenha sido a intenção desse governador, que absolutamente não detém a minha confiança, nem a confiança de muita gente aqui, votaram no PT no Nordeste majoritariamente por uma questão de necessidade dos pobres, entendeu? Dos mais humildes, entendeu? Porque o Nordeste é um curral eleitoral e eles ficam na mão desses governadores, desses políticos. A desinformação é grande, então é por isso que o Nordeste votou em massa em governadores da esquerda, entendeu? E é por isso que também as pessoas se opõem a projetos de dessalinização de água e N outros projetos que podem trazer o progresso para o Nordeste, porque do Ceará eu posso te dizer, se esse projeto de salinização funcionar, se a transposição do São Francisco finalmente for feita, concluída, né, porque ela está no 90 e poucos por cento, só falta acabar, tem mais de, sei lá, a minha empresa, eu ouço tanto isso, que a minha impressão que tem é que faz 10 anos que eles estão falando, só falta um pouquinho, e nunca acaba. Então, o que se vê é que esses caras são contra o desenvolvimento do Nordeste, porque o Nordeste tem... O Ceará, pelo menos, eu acredito que seja verdade para todo o resto do Nordeste, o Ceará tem um grande potencial, tanto industrial quanto no agronegócio. As suas terras são muito férteis, o povo é muito trabalhador, entendeu? Então, se isso deslanchar, acaba com o curral eleitoral da esquerda, né? Então, enfim, já falei várias coisas, acho que atravessei 3 assuntos direto aqui, né? Mas são coisas que, no final das contas, tudo tem ligação, né? E estamos aí observando, na espreita de como que as coisas vão se desenrolar. Uhum. Não, você atacou aí algumas frentes interessantes, mas que estão relacionadas, todas elas. Eu vou confessar que a minha ignorância, eu nunca parei para estudar a fundo aí essa história da transposição do Rio São Francisco. Sei que tem gente que mete o pau, tem gente que defende isso com unhas e dentes aí, enfim. Eu não me sinto muito confortável para falar sobre isso, mas pela impressão que você passou aí, é uma coisa que, na verdade, é muito mais positiva do que negativa. Bom,
é aquela história, né? Quando o rato começa a miar, você desconfia, né? Por que estou dizendo isso? Por causa da história do governador aí do Ceará aí que você está dizendo, né? É esquisito demais, né? E, simultaneamente você mencionou que ele nomeou um secretário de segurança, é isso? Exato, exato. Então, e um secretário de segurança que deixou o pessoal dos presídios bem desconfortável, né? Pelo jeito. Então, se o gato começa a miar, ou melhor, o rato começa a miar e o rato começa a fazer o que um gato faria, é realmente para ficar com as anteninhas ligadas aí, porque é de se desconfiar demais, né? Ou o cara teve como dizia um amigo meu, gostava de dizer esse termo, né? Ou o cara teve uma epifania, né? As nuvens se abriram, né? E o sol iluminou ele, né? Desceram os anjos, os querubins, né? E sopraram na orelha dele o caminho do bem, né? Ou, né? Tem alguma coisa de errada aí, né? Eu achei que o rato que mia é a frase do dia, é a frase do dia. Eu tirei ela do nada, não tinha ouvido, mas sei lá, para mim pareceu isso mesmo, né? E faz todo sentido, encaixa com a luva. Né? É interessante a gente usar essas figuras, né? Porque vira mesmo uma imagem na mente, né? E é mais fácil para calcar, né? Fixar na mente das pessoas, né? Eu acho que é sempre interessante a gente usar esse tipo de figura de linguagem que, na verdade, remete a imagens, né? Porque a imagem, ela diz tudo, né? É aquela velha história, né? Uma imagem, mil palavras, é isso mesmo. Né? Eu acho que você consegue fazer uma associação do que está acontecendo com uma imagem, putz, usa isso porque as pessoas vão lembrar disso com muito mais facilidade, né? Eu estou fazendo o caminho inverso aqui, mais ou menos, das coisas que você falou, porque acho que faz algum sentido aí. E aproveitando em falar um governador, né, e eu vou tocar num outro ponto aqui, é o governador do Rio de Janeiro. E por que eu vou tocar nesse assunto? Por causa do que você mencionou das reportagens que foram feitas, da Michelle batendo continência, qualquer coisa assim. Porque na capa do Globo, se eu não me engano, um dia ou depois da posse dele, ele estava fazendo acho que o juramento também e tal, no momento da posse, e na capa saiu a foto dele com o braço esticado, né, para frente, que nem estivesse fazendo uma saudação nazista. Eu então, vi isso. É a coisa mais leviana, mais desonesta que a imprensa pode fazer, né? Eu vi pois isso, então, exatamente como se fosse um nazista, né? Então, e é a história da imagem, né? Eles não precisam nem escrever nada. Eles põem aquela imagem e a imagem já diz tudo, mesmo que seja mentira. Mas a imagem está dizendo algo. E não precisa de palavras, de explicações. É uma mentira, mas está lá na capa do jornal. Muita gente vai ver, depois vai ver a imagem lá dos nazistas fazendo as saudações e pronto. Vão associar uma coisa com a outra e o discurso, a narrativa está pronta sem dizer uma palavra. Então, a força da imagem é realmente uma coisa que nós, do lado de cá, não podemos nos ater de usar. A gente tem que usar sempre que puder também para combater esse tipo de pilantragem aí. Então, eu acho o seguinte, nesse caso específico do Witzel, se fosse alguma coisa, talvez mais... Eu concordo inteiramente com o que você disse sobre o peso das imagens, né? E a
como usá-las, né? Como que a imprensa usa elas de uma forma leviana, mas no caso da saudação nazista, eu acho que é uma coisa que serve mais de argumento para a classe média intelectualoide de esquerda utilizar como arma, caso eles queiram, do que propriamente para o povão, que, sinceramente, não está ligado nisso, entendeu? Ou seja, está se lixando com esse negócio de dizer que é nazismo ou não. Você está entendendo? Não remete a nada deles, entendeu? Ele não tem essa visão de nazismo, de que Bolsonaro ou o Witzel ou quem quer que seja um representante nazista aqui, que é uma retórica absurda, ridícula, né? Então, nesse caso aí, só serviu, eu acho, para mostrar aqui a desonestidade da mídia, né? Mas eu acho que em vários outros aspectos, especialmente quando eles estão lá mostrando a ação das Forças Armadas ou da polícia, a gente vê isso todo dia, eles usando imagens desonestamente. Né? Sim. Então, você agora falando isso, acaba também fazendo com que eu me lembre de uma outra coisa que eu vi esses dias aí, que é a questão não só da desonestidade da própria mídia oficial aí, dos grandes canais, e, portanto, a Reuters também está dentro, né, que, enfim, faz parte também, se você for pesquisar, aí você vai ver todas as ligações aí das grandes mídias, de onde que sai o dinheiro, enfim, lixo do mesmo jeito, só tem o nome lá grandão, bonitão, mas também está ali na conivência total aí com essa turma do globalismo. Que, assim, tem muito jornalista que eu ouvi, né, esses dias, tem muito jornalista que ele se sente parte de uma elite pensante, ele se acha uma pessoa intelectualmente superior ao resto da população e que, portanto, entende tudo muito melhor do que todo o resto, e ele fala para os iguais, para os coleguinhas. Então, é uma bolha. Além das más intenções, também eles estão presos, embora talvez não percebam isso, numa bolha, e falam apenas para eles mesmos. E, no final das contas, é como você disse, a grande massa não está mais nem aí para esses figurinhas aí. Mas eu não sei se eles não perceberam ou se eles estão tentando, continuam dando murro em ponta de faca para ver se mudam a cabeça da população, mas isso acabou. Esses dias eu vi uma imagem que mostra perfeitamente isso. Era uma foto de um sujeito que pode ser considerado um símbolo bastante emblemático da população do país, de um trabalhador bastante comum, que é um cobrador de ônibus, e lendo o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota do Olavo de Carvalho. Uau. Então, se uma pessoa que tem uma condição relativamente baixa, econômica, e talvez outras, não se sabe, mas se uma pessoa dessa representante mesmo da população, não dá para dizer que é um formador de opinião ou qualquer coisa do gênero, não desmerecendo a pessoa, não é nada disso, mas o que eu quero dizer esse livro e outros, e essas ideias, elas chegaram no povão. E como é que você vai desfazer isso? Você não desfaz. Está feito. A obra está feita. As sementes estão plantadas. Agora o futuro dirá aí o quanto dessas sementes vão brotar e vingar e quantas não vão, mas muitas sementes foram plantadas, na minha opinião.
E voltando mais um pouquinho, né, já falamos da Michelle, associando aí a imagem dela batendo continência com o do Witzel, enfim, também não quer dizer nada essa imagem da Michelle batendo continência, né, enfim, reflete no mesmo assunto, né, a bolha, né, eles estão falando para eles mesmos, quer dizer, o povão não está nem aí. Para o povão é até, se você for parar para pensar, é até uma coisa positiva para ela ter feito isso, porque é uma das pouquíssimas instituições que a nossa população ainda admira ou respeita, né? Bem diferente do STF. STF, sim, vocês nos envergonham, pode vir me prender, Lewandowski. E voltando, então, lá no comecinho da tua fala, o discurso do Bolsonaro, né? O último discurso eu vou falar, tá? Não o que ele fez dentro lá daquele antro de ratos lá, não, é isso, do parlatório. Ele falou uma coisa com todas as letras, e até depois, no outro dia, eu vi... Eu sei o nome do cara, mas eu não vou querer falar, não, porque não vou dar cartaz para moleque que participa do 3 em 1, não. É o seguinte, o cara acabou criticando aí o Bolsonaro porque ele falou que ele vai combater o socialismo no Brasil, ele quer o fim do socialismo no Brasil. E veio dizer que é um absurdo, que no Brasil não tem socialismo. Eu vou dizer para esse figurinha, vai estudar, ô filhão, pega o livro lá do Luiz Felipe, e o Luiz Felipe, com todas as letras, ele fala isso, o Brasil é um país socialista, ou neossocialista, porque é baseado nas oligarquias. Então, vai estudar pelo menos o significado de, na prática, se é que é difícil aprender o que significa na prática, para depois vir dar palpite, né? Ganhando dinheiro aí ainda. Acho que é mais ou menos isso. O Bolsonaro falou muito bem falado, sim, o Brasil precisa se livrar do socialismo que existe na prática no país, e atacou muitos pontos ali de forma bastante feliz no discurso e deixou bem claro aí que muito vai ser feito, e o Bolsonaro deixou bastante claro essa ideia dele, tanto quanto deixou o Ernesto Araújo no discurso de posse. Atacou diversos pontos, o Ernesto Araújo até em mais profundidade do que o próprio Bolsonaro, também porque, claro, o Ernesto é aluno, ou ex-aluno, não sei, do professor Olavo de Carvalho. Então, claro, ele tem uma visão um tanto quanto mais abrangente de uma série aí de tópicos aí, e eu acho que o Ernesto, mais do que qualquer outro ali de todos os ministros, é o cara. Ele vai acabar liderando, mesmo que indiretamente, aí o governo em direção a uma série de coisas que precisam ser eliminadas e corrigidas aí no governo Bolsonaro. Segue. Já falei muito. Tudo que se fala hoje, né, é tão interconectado que dá margem para a gente buscar várias coisas. Eu vou fazer igual você fez. Eu vou buscar aqui, pela ordem do que você falou. Sim. Você estava dizendo, por exemplo, sobre o fato de que a imprensa hoje tornou-se uma paródia dela própria, porque ninguém mais dá credibilidade para o que a imprensa diz, porque todo mundo sabe que Globo é um lixo, e, enfim, e que ninguém publica a verdade, né? Ou seja, que a imprensa é partidária, a imprensa é de esquerda, é um braço da esquerda, e, portanto, não merece a confiança que o dia já teve, né? E aí você fica falando, bom, então eles ficam falando para eles mesmos. Eu acho que eles ficam falando para eles mesmos, sim, por duas razões. Primeiro, porque não existe o que eles pudessem... sobre o que eles pudessem reportar que não, eventualmente, se reportasse diretamente a realidade do que está acontecendo aqui, o que o Bolsonaro está fazendo, né?
E, em segundo lugar, porque eles ficam apenas na expectativa com essa reportagem falsa, mentirosa, enganosa deles, provocar o governo, provocar setores da sociedade que possam eventualmente ter esboçar algum tipo de reação, que aí sim eles documentariam em sua totalidade como exemplo de uma reação agressiva, violenta ou descabida, né? É a imprensa Neymar. Eles estão doidos para que alguém dê um encoste neles, para que eles possam se jogar no chão e sair rolando e gritando, dizendo que se cometeu uma atrocidade aqui, meu Deus do céu. Né? É um bait, uma armadilha. Né? Eles estão jogando iscas para todo lado para ver se alguém cai nas pegadinhas deles. Né? E eu achei muito interessante você falar esse exemplo do cobrador que estava lendo o Olavo de Carvalho, né? Isso é do caramba, isso é maravilhoso. Né? E engraçado como que agora se inverteram as posições, né? E o conservadorismo, a direita, agora tornou-se um conhecimento subversivo proibido. Sim, é isso. Não existe uma propaganda melhor, não existe nada que atraia mais a curiosidade das pessoas do que isso, né? Então, nas palavras daquele Paul Joseph Watson do Infowars, né, conservadorismo é a nova contracultura. É isso. Né? Nós estamos buscando um conhecimento que é demonizado pelo establishment, né? E nós estamos adorando esse conhecimento, porque ele faz sentido e pela primeira vez na vida, eu acho que muita gente está conseguindo entender o que está se passando e o que aconteceu nos últimos 30 anos. Né? Porque se você lê a esquerda, você não entende nada, né? Porque a esquerda não fala coisa com coisa. Mas se você lê o Olavo, se você lê algumas outras poucas pessoas que relatam isso, que dissecam toda essa história, tudo passa a fazer sentido. Né? É por isso que é muito comum, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, você ouvir falar assim, existem várias pessoas da direita, do movimento conservador, que já foram de esquerda em algum momento de suas vidas, mas você não encontra ninguém que tenha sido de direita e que eventualmente tenha passado para a esquerda. Isso você não encontra. Porque se alguém está buscando a verdade, a razão, ela fica na direita, ela se torna um conservador, ou, no mínimo, um liberal clássico, obrigatoriamente. Né? Isso é uma coisa. E aí eu queria já embolar em dois assuntos ao mesmo tempo, porque você falou sobre a rádio lá, a Jovem Pan, que tem alguns programas que são bons, são muito bons. Sim. O programa que tem o Felipe Moura Brasil, que tem o Augusto Nunes, né? É o Pingos nos Is. Pingos nos Is e tal. Tem outros que tem realmente, tem um trio lá que, olha, sinceramente, é o 3 em 1. Se jogar no lixo, ninguém vai sentir a menor falta daquilo. E se botar o Felipe Moura Brasil e o Augusto Nunes lá para ocupar o resto do espaço, eu acho que a audiência da Jovem Pan explode, vai lá em cima. Mas eu estava falando disso. Ah, sim. Porque eu vi teve um infeliz, que é um cara que às vezes fala umas coisas boas, agora me esqueci o nome. Eu acho que eu sei que é do 3 em 1. É o Mário Andreasa. Não, perdão. O Andreasa? O Andreasa, coitado, ele realmente é um cara que tenta dar uma de expert, que de fato, ele é muito inteligente, mas ele não dá uma dentro. Não, é do Pingo nos Is, que tem quem faz o trio junto com o Felipe Moura Brasil e o Augusto Nunes, é um outro cara. Mas Brasília? Eu acho que é. É o José Maria Trindade. Isso. Às vezes ele dá uma dentro, às vezes ele dá umas bolas fora incríveis, né?
Mas ele vem melhorando bastante de uns tempos para cá, porque no começo das eleições, ele apostaria o salário dele, que seria o Alckmin, ele disse isso várias vezes, que seria o Alckmin mais alguém no segundo turno. Mas no meio do caminho ele mudou radicalmente essa visão dele. Mas segue lá. Está aprendendo, rapaz. Pois é. Não, ele falou uma coisa que foi exatamente a mesma coisa que o Merval. Aliás, o Merval, da Globo News, tem se mostrado um grande fazedor de armadilhas, né, de arapucas, um comportamento do mais leviano possível. Né? Então, eu lamento muito quando, por exemplo, se você pegar aqui o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e ver ele falando em qualquer lugar, mas eu vou te passar o link, gostaria que você botasse depois o link aí, se você achar relevante. Ele tem um domínio do conhecimento e da retórica e da fala que são fenomenais e que a Damares não tem. Então, quando o Ricardo Salles foi na Globo e depois foi no Pingo nos Is para explicar o resultado do processo, que ele teria sido, né, ele foi condenado em primeira instância e tudo mais, ele deu um show, ele deu uma aula, que você fala, meu irmão, esse é a melhor pessoa possível para essa pasta, entendeu? E quem dera que as outras pessoas de todas as outras pastas tivessem essa mesma desenvoltura que o Ricardo Salles teve. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando recebe um Ricardo Salles, ou quando pega um Paulo Guedes pela frente, entendeu? O senhor Merval fica pianinho. Quando foi da entrevista da Damares, eu nem consegui assistir a entrevista inteira, porque eu fiquei tão revoltado. Eu só vou colocar 2 exemplos aqui, do Merval para a Damares, dizendo assim, a senhora não acha que o Estado não deveria se intrometer na vida das pessoas? E a Damares, que não tem um conhecimento da guerra ideológica, né, ela tem um conhecimento profundo das questões da mulher, da criança, da infância e de tudo mais, mas ela não tem um conhecimento da retórica da ideológica da esquerda e nem como combater, como do vocabulário, né, como combater isso. Né? Teria sido uma excelente oportunidade, né? Eu imagino Olavo respondendo uma coisa dessa, teria sido uma excelente oportunidade de ela falar assim, concordo com você, Merval, você tocou no ponto agora, realmente, o Estado não deve se interferir na vida das pessoas. É por isso que quando o Estado passou os últimos 13 anos, né, doutrinando as nossas crianças com uma ideologia que é completamente estranha à cultura brasileira e que o povo não quer que seja ensinada para as suas crianças, é por isso que deu toda essa confusão, todos esses resultados desastrosos que nós estamos vendo aqui. E eu estou vindo justamente para acabar com essa interferência e para que nós voltemos aos valores tradicionais do brasileiro, né, de preservação da família, né, de respeito à moral e à religião. Afinal de contas, nós somos um país que 90% dele é cristão. Então, nós temos que respeitar isso, ao invés de impor uma ideologia de gênero e outras coisas mais que o marxismo cultural faz, e que o Estado brasileiro forçou goela abaixo dos seus estudantes através do sistema de educação. Então, teria sido uma resposta maravilhosa, mas não, ela tentou responder de outros modos, né? E ela não deu essa solapada, né? E aí o Merval veio com outra leviandade que me deu vontade de entrar por dentro do tubo da televisão para dar uma surra nele, porque é uma leviandade, né? E que ele fala várias vezes, e que o Trindade falou uma vez também, a título de ser
não vou ser aqui isento e equilibrado, vamos fazer uma avaliação equilibrada da questão, que é a questão assim, não, sim, a senhora está combatendo uma ideologia com outra. Não cambada de analfabeto, de ignorante, de leviano. Não, não. O que caracteriza esse governo, e a razão, uma das principais razões pelas quais eu e tanta gente mais votamos nesse governo, no Bolsonaro, é justamente para que houvesse o combate, para que haja o fim da ideologia dentro do governo, o fim de qualquer ideologia na academia, nas escolas. As pessoas não entendem ou fazem de conta. Eu não acredito que um Merval Pereira seja tão ignorante, seja tão mergulhado dentro da esquerda, que ele seja tão ignorante a ponto dele não saber que ser de direita não é uma ideologia. Porque o que a direita é justamente um governo a partir das circunstâncias existentes. Ele se propõe a trabalhar a situação presente e melhorá-la paulatinamente. Não existe um projeto de substituição das instituições e da sociedade, da cultura como um todo, tal como ela é agora, por uma outra que é estranha a nós. O que o governo, o que a esquerda propõe em todo o mundo é justamente isso, é a destruição da cultura da sociedade existente, dos modos de produção, de tudo existente, em substituição a outra que eles acreditam que vai ser melhor, embora tenha sido tentada, né, no século passado e resultou em mínimo por baixo 100 milhões de mortos, 99.999.999 pessoas, mais uma. Né? Isso é por baixo. Mataram 100 milhões em nome da ideologia. E é impressionante que as pessoas não entendam isso, se façam de desentendidos. Né? Isso me dá urticária. Sim. Enfim, segue daí. Não, eu entendo você, principalmente nessa questão aí da urticária, cara. Tem momentos em que é absolutamente impossível você acompanhar que esse pessoal aí fala, é impossível, é intragável, não tem como você acompanhar. Por exemplo, o Merval. O Merval, na minha opinião, ele é o quê? Ele tem o quê? Sempre tentou se vender aí como acho que, se tivesse que tirar foto de alguém e falar assim, esse é o símbolo do isentão, é o Merval, cara. O cara sempre tentou se vender como um isentão. Criticou o governo aí que estava antes, tal, mas sempre é um isentão. Nunca chegou assim e falou a real. Assim, ele falava o óbvio quando o óbvio já estava impossível de ser escondido. Então, aproveitando até a resposta aí da Damares, que infelizmente ela não deu, mas é difícil na hora, né? Às vezes você recebe uma pergunta e as palavras não vêm, ou você não tem... Acaba escapando, né? Aquele momento que não vem mesmo, né? É natural, eu acho, do ser humano. Mas ela deveria estar preparada, sim. Eu acho que ela deveria... Porque ela foi ser entrevistada, sabia que ali ela ia ser apertada aqui ou ali, deveria ter estudado ou estar preparada para alguma coisa assim. É isso, faltou preparo de ter as respostas. Não estou falando preparo de retórica, não. É mais do que isso. Eu acho que ela não tem ideia do que seja o marxismo cultural. Então, portanto, eu não vejo como
eu não acho que tivesse alguma forma dela estar preparada para combater nessa base, dela responder nessa base. Ela está muito, você vê que ela está muito imersa dentro da retórica do proceder. Do conservadorismo pelo conservadorismo. Não. Vou até dizer uma coisa que da religião dela. Entendeu? Sim, então. Os valores morais, os valores religiosos dela, que se tornam os valores morais, né? Os valores morais dela, que fazem com que ela tenha feito o trabalho que ela fez, que é muito louvável e parece que é um grande trabalho. Mas ela não necessariamente sabe lidar com essa questão. E isso é uma complicação. Eu vi, está rodando boatos aí que o Bolsonaro estaria repensando a posição dela. E alguém Se ele está fazendo isso, eu discordo. Eu também, porque significaria dizer para todo mundo que, olha, se vocês baterem bem forte, é capaz de vocês conseguirem derrubar alguém do meu governo. E não é só isso, ela não falou nada de errado, na minha opinião. Ela não falou nada de errado, ela falou certinho mesmo sem ter essa consciência. O discurso que ela fez antes e que, então, acabou causando aí essa entrevista na sequência aí, na Globo News, que o Merval participou e tal, o que ela falou está certo. É isso mesmo. Depois veio o pessoal querendo lacrar em cima e acabou sendo pior, porque resgatou-se com muita facilidade. Caiu na internet, é para sempre, meu. Aí não adianta o pessoal querer vir aí vestir as cores em desacordo com o que ela falou, mas tem os filhos vestindo as cores exatamente em acordo com o que ela falou. Então, demonstrou mais uma vez a hipocrisia aí desse mundo, não só jornalístico, mas especialmente artístico aí, desse pessoal aí da lacração. Eu me diverti horrores aqui, rolei quilômetros de rir quando eu vi o vídeo da Maísa, quando ela ainda era criancinha e trabalhava lá no programa do Silvio Santos lá, que atendeu o telefonema e tinha uma brincadeira lá que dava prêmio e perguntou para o menininho lá que estava no outro lado da linha telefônica: oi, João, qual bexiga você escolhe, a verde, a amarela ou a rosa? Ou a vermelha? Aí o menino fala, a rosa. Aí ela, a rosa? Tem certeza, João? É a rosa mesmo? Não é a vermelha? Não é a rosa. Então tá bom, João. Meu, é real, cara. Para com isso. Pô, pelo amor de Deus, cara. Vem esse pessoal hipócrita. Eu sempre falo a mesma coisa. Quando eu escuto esse discurso, cara, das cores, cara, sério, o sangue me sobe na cabeça. Meu, que eu fico tão indignado. Por quê? Por causa da hipocrisia, cara. Que é um negócio que me deixa louco da vida, é a hipocrisia. Aí, meu, muitas vezes nessa vida, amigos, enfim, próximos, etc., eu escutava esse discursinho aí que não tem nada a ver. Aí, principalmente se era alguém que já tinha filho, eu falava assim, filho menino. Eu falava assim, quando nasceu seu filho menino, você tirou ele de rosinha do berçário, da maternidade? Até agora, olha só que coisa incrível, nenhum fez isso, olha que coincidência. Meu, é assim que você acaba com a hipocrisia, né? Você joga o negócio no mundo real da pessoa e ela vai jogar na cara dela mesmo que ela está sendo hipócrita. Fico louco com isso. Teve um rapaz ontem que fez um vídeo, não sei se ele fez ontem ou anteontem, acho que é o mesmo, no final das contas, parece que ele é famoso aí no YouTube. E ele fez um vídeo sobre isso, brincando com essa questão, muito, muito sagaz a maneira como ele fez o vídeo dele. Dizendo, ministro, eu visto do jeito que eu quiser. Aí ele estava com uma camisa polo rosa, eu visto o que eu quiser e tal, não sei o quê, porque... Peraí.
ela estava falando, é porque eu sou adulto, né? Ela estava falando Sim, eu vi. das crianças, então, de repente, era metáfora. Então, olha, acho que não era isso, ela estava falando de ideologia de gênero. Ele falou, gente, olha, uma coisa muito, muito simples. Criança é um ser inocente, neutro, está sendo ainda criado, está vindo ao mundo agora. É menino ou menina. Menino é azul, menino é rosa. Depois é outra história, né? Isso. E sobre isso, sabe, não tem ninguém preocupado eu vejo gente aqui falando comigo, não, fazendo altas argumentações em prol dos homossexuais e do martírio da opressão que os homossexuais estão sofrendo e tudo mais. E aí foi interessante porque rolou uma conversa aqui em casa, nós estávamos conversando sobre isso. Eu disse, olha, toda essa retórica, não, porque morre um homossexual a cada 19 horas no Brasil. Falei, opa, peraí, como é que é? Anotei, tomei nota, um a cada 19. Fiz as contas, dá 461 por ano, 461 por ano. Considerando 69 mil homicídios, isso dá 0,6%. Então, peraí, o que você está me dizendo é que o Brasil é o país que mais mata heterossexuais do mundo. Exatamente. Ou seja, 99,4% de todas as pessoas que são mortas no Brasil são heterossexuais. Então, ser homossexual é quase que uma a chance do cara morrer é mínima. É mínima, é uma questão de segurança. Você tem que se declarar homossexual para que ninguém te mate, entendeu? E aí, eu indo mais a fundo nessa conversa, nós estivemos analisando. Escuta, peraí, olha só. Eu me lembro da década de 60, neguinho vindo com esse papinho de tudo vale, tudo pode, cada um pensa de um jeito. Sabe, a relativização, né? Que eu dizendo, estou falando da década de 60, mas eu não me lembro, nasci na década de 60. Mas eu era garoto na década de 70, então eu peguei isso também, né? E aí isso vai sendo repetido por cada geração e de repente isso vira um mantra, uma realidade incontestável, uma verdade absoluta, né? Tudo pode, tudo vale e tal, não sei o quê, essa coisa. Não é assim. Existe uma verdade concreta sobre acerca da realidade. Existem coisas que podem e que não podem, existe uma noção de moral, existe aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal. Então, e aí nós fomos conversando sobre essa questão e, escuta, a questão gay é a mesma coisa, sabe? Porque racismo, tudo bem, a gente sabe que existe racismo, embora o Brasil seja o país mais miscigenado do mundo, né? Ainda assim existe racismo no Brasil, que a gente sabe, mas a questão gay, ela é, sabe, eu vou te dizer de boas, Alexandra, ela não existe, sabe? Se você for perguntar, e eu perguntei para quem estava aqui na década de 50, vem cá, era comum, era assim, default, dado como certo, que 5 a 10% aí dos homicídios por ano fossem de homossexuais, pelo fato de que eles eram homossexuais, era comum se havia uma caça ao veado em 1950, porque qual é o meu raciocínio? Poxa, se depois da década de 50 nós tivemos o movimento da contracultura, a liberação feminina e tudo mais, e depois que os homossexuais, o movimento gay conquistou, tem a passeata gay, o Brasil tem a maior passeata gay do mundo, e a segunda maior do mundo é Israel, que é um país extremamente conservador de direita. Olha a ironia, né? Mas, enfim, você há de supor, então, que os homossexuais hoje estão muito mais protegidos e são muito mais respeitados do que no passado. E, no entanto, a esquerda diz que está havendo um verdadeiro genocídio. Bom, se é assim, então nós que no passado, o mundo inteiro, né, era muito mais conservador, muito menos afeito à causa gay, muito menos simpático à causa gay, então é de supor que na década de 50 eles deviam matar as pessoas. Tu é viado? Pô! Na hora.
né? Seria o suposto, né? E eu perguntei para quem estava aqui nessa época. Para quem eu perguntei, inclusive, para quem estava na universidade na década de 50, aqui no Brasil. Como é que era essa questão? Não. De vez em quando a gente sabia que tinha alguém, uma família que se desestruturava porque o pai ficou sabendo que o filho era gay e não aceitava e tal. Essas coisas aconteciam. Mas, fora isso, não existia essa coisa de violência contra ninguém, na verdade. Não existia essa coisa de bater em gay ou o que quer que seja. Né? E aí as pessoas vieram falar comigo, não, Fred, mas eu me lembro da década de 70 ou década de 80, eu achava estranho o jeito, por exemplo, do cabeleireiro, ou, sabe, de alguns gays que tinham... Sim, você acha estranho quando a pessoa... Porque não é normal, é fora do normal, sai do padrão. Exato, ela está explicitando a orientação sexual dela. Você já viu, quando você vê um heterossexual explicitando a sua orientação sexual, quais são as figuras que caracterizam isso? É o homem machão, que é a coisa mais abjeta que existe, e é a mulher que é prostituta. Isso. Que eu acho que, eu concordo com o Luiz Felipe Pondé, é a mulher mais barata de todas. Mas, enfim, ou seja, são coisas que não são aceitas na sociedade. Né? Independente de ser hétero ou não. Exato. Tanto faz. Exato. Mas se você sai do padrão, do normal, aquilo vai chamar atenção e você vai achar estranho, esquisito e pode até ter uma repulsa. Exatamente. As pessoas, por hábito, no mundo inteiro, elas não se beijam em praça pública como se fosse, né? A não ser num caso assim, absolutamente excepcional. Não se viu há 20 anos, ou o marido voltou da guerra, uma coisa assim, sei lá. Mas, de um modo geral, as pessoas se comportam de uma forma bastante, não vou dizer pudica, mas recatada, né? Elas não se expõem em público. Você não vê um casal hétero se beijando ou se agarrando ou nada disso, entendeu? Então, da mesma forma, eu tenho certeza que a maioria dos homossexuais deve estar calada aí, eu digo isso com quase absoluta certeza, está calada aí, botando a mão na cabeça e falando assim, meu Deus do céu, que vergonha, que absurdo. Me deixa em paz, não falem em meu nome. Porque você tem uma minoria de homossexuais aí usando isso como bandeira política e, sabe, e fazendo, e tocando o zaralho. Essa parada gay é a maior demonstração de tolerância da sociedade ocidental, entendeu? E é a maior agressão que uma sociedade pode sofrer aos seus bons costumes, porque as pessoas estão praticamente fazendo sexo em praça pública e a gente está financiando isso com o dinheiro do Estado. Então, resumindo, você falar para mim de que gays sofrem opressão, eu não admito sequer a hipótese de que você seja um ignorante. Você é um mau caráter, entendeu? Para mim, é simples assim. Nossa sociedade é tão tolerante, que nós toleramos o inimigo vir aqui dentro tentar destruir a nossa sociedade. E a gente ainda vai lá e fala assim, está tudo bem aí com você? Tudo joinha? Entendeu? E não é assim que a banda deveria tocar. É por isso que nós estamos sofrendo o que nós estamos sofrendo aqui. Acho que é isso mesmo. É engraçado, porque quando você mencionou aí que a segunda maior é em Israel, eu pensei que a segunda maior talvez fosse na China, não sei, ou não sou... Você não tem certeza mesmo? Não é? 1 bilhão e meio de habitantes, né? A China deveria ser a maior, né? Pela conta, eu achei que pudesse ser, né? Proporcionalmente, talvez Cuba fosse maior, mas... Vai rebolar de salto alto e batom e seio postiço lá na China para ver se neguinho não te enquadra rapidinho. Quero ver um país socialista que tenha algum tipo de tolerância para com esses exageros dessa galera. Não existe.
Então, são patifes, são canalhas mesmo, são mentirosos. Não dá para dizer outra coisa, são mentirosos, eles mentem. É ridículo isso. Olha, isso é uma tragédia. São cérebros que estão verdadeiramente apodrecendo, o Alexander. São pelo menos aí, eu imagino que nós devamos ter aí pelo menos umas duas gerações, cuja boa parte dos seus membros, da sua juventude, está perdida. Está perdida para essa ideologia. Entendeu? Eu estou falando aqui com você, eu estou puxando uma noticiazinha aqui, você vai achar que eu estou de palhaçada com você. Mas sem querer mudar de assunto, porque, na verdade, quando a gente está falando disso, eu não estou falando necessariamente de causa gay ou nada disso. Nós estamos falando da completa noção de perda do bom senso, de razoabilidade, de verdade, de contato com a verdade, né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de pessoas que estão dizendo assim, não, nós estamos num momento aqui no Brasil em que é praticamente igual à Alemanha da década de 30 em termos de repressão aos homossexuais, ou às mulheres, ou o que quer dizer. Bom, olha só, saiu hoje aqui numa página do Facebook, eu estou lendo diretamente dela para você, a página chama-se Hipocrisia Feminista, e ela reproduz uma matéria que saiu no Daily Mail, que é um jornal inglês, né? E essa matéria é de ontem, velho. Essa matéria é de ontem, tá? Jovem mãe é barrada em um bar local por usar uma camiseta com os dizeres mulher, fêmea, humana. O quê? A mulher foi barrada em um bar local, foi expulsa de um bar local, porque ela estava com a camiseta, eu estou vendo a camiseta aqui, tem foto da camiseta, a camiseta preta com os dizeres em branco. Mulher, dois pontos. Fêmea, humana. Depois de denúncia de que isso seria discriminação contra pessoas transgênero. Meu amigo, é grave. Os cérebros se apodreceram. Entendeu? Em toda a Europa, eles estão aprovando leis que não só proíbem a liberdade de expressão, mas como incentivam seus cidadãos a denunciarem os seus vizinhos e mesmo seus familiares que estejam fazendo alguma coisa politicamente incorreta. Os cérebros se apodreceram. Não é possível. A gente achava que o ser humano havia atingido um certo grau de desenvolvimento, de avanço intelectual, em termos de sociedade. Não. Tudo, sabe, eu já vi o Pondé falando isso no passado, em vídeos antiquíssimos dele. Ele falava, nossa sociedade é extremamente frágil. A gente regride à idade da pedra assim, num Sim. instante, se for o caso. Entendeu? E é isso. Está acontecendo e ninguém está fazendo nada contra. Cara, é inacreditável essa história da camiseta. Até agora eu estou absorvendo, porque... Porra, velho, como que pode um negócio desse, cara? Eu acho, assim, é o fim da picada. É a mesma coisa... Sei lá, meu. O que eu posso dizer a respeito disso? Querer relativizar demais o que não dá para ser. Ela descreveu, ela tem uma descrição ali, uma definição que, uma descrição extremamente precisa do que é. Alexander, só tem uma resposta possível para isso. Sabe qual que é? É assim. Então. Me mata, meu irmão. Não é possível. É mais ou menos isso, porque não há argumentos. Não há argumentos. Olha só, eu até abri aqui, o dicionário de português de Portugal, que é o léxico. Tá aqui, significado de mulher. Tá aqui, tem dois significados. Pessoa adulta do sexo feminino. E aí dá um exemplo, uma mulher de 30 anos.
2, pessoa do sexo feminino com quem o homem está casado. Meu, aí se falar isso, então, aí vai ser a opressão do patriarcado. Aí tem outro exemplo, a mulher dele é bonita. E a mulher dele ainda, meu Deus do céu, o dicionário de português de Portugal vai ser processado por causa dessas definições machistas do patriarcado, cara. Porque, pô, meu, pelo amor de Deus, não é possível, cara. Não, você está falando de uma coisa aqui agora, que é o seguinte, já vou dar um alerta. Alô, alô, rapaziada. Tá? Se você usar uma ferramenta de pesquisa, se você usar o Google para pesquisar alguma coisa, como você acabou de fazer agora, tá? Sim. Você pesquisa algum termo lá, você vai obter, e se esse termo for dado a controvérsia, vamos usar um termo um exemplo bastante claro. Se você for pesquisar agora no Google a palavra nacionalismo, você vai encontrar uma definição que vai te espantar. Né? Ou pelo menos se você pesquisar a palavra nacionalismo no Google, para saber a definição, como num dicionário, né? Você bota lá a palavra nacionalismo no Google e você vai obter a definição do Google do que é nacionalismo. Ele vai te dar uma definição que é, entre outras, ou seja, em sua maior parte, vai estar se referindo ao nazismo, fascismo, chauvinismo, todo o que há de pior. Se você usar, por exemplo, aí eu vou sugerir que quem queira experimentar, experimente uma ferramenta de pesquisa chamada DuckDuckGo. Sim. Depois eu passo aí o link, se for o caso. E você botar essa mesma palavra, nacionalismo, ele vai te dar a definição real do nacionalismo. Você tá vendo? Então, assim, a definição dos dicionários opressores da língua portuguesa, que ainda estão desse jeito online, por incrível que pareça. Não, olha, eu tenho aqui, a minha irmã ia jogar fora, a enciclopédia Larousse. Eu olhei para aquilo e falei assim, cara, nos dias de hoje, guardar a documentação das definições dos termos e dos vocábulos do passado é uma das coisas mais importantes que tem. Eu falei, não jogue isso fora não, Dolina. Vamos guardar aqui, porque isso tem valor. Porque se você lembra de 1984, uma das principais atividades do governo era reescrever o passado. E aí você reescreve a definição das palavras. Isso. Entendeu? Você reescreve os conceitos, você reescreve a história. Né? E a gente tem que estar muito alerta com relação a isso. Porque, pelo amor de Deus, não usem Wikipedia. Entendeu? Só no máximo, use o Wikipedia para você ir lá embaixo nas referências e ver quais são as referências. Porque se você pegar um termo controverso no Wikipedia e você for buscar as referências, você vai ver que as fontes são primariamente fontes de instituições, ONGs ou organismos financiados pela esquerda. E como é uma fonte que está aberta a reescrita, a alterações, então é uma fonte tão sólida quanto um lamaçal, pudim. Boa, excelente, perfeito, é isso mesmo. É uma armadilha, na verdade. Então, uma definição que você usa, que está lá definida no Wikipedia, ela pode valer agora, mas depois de amanhã já não vale mais nada, ou ser exatamente o contrário do que você está pensando, dizendo. Então, é perigoso. É verdade. Bom, acho que a gente atacou bem esses pontos. Vamos conversando. Prazer conversar com você, meu amigo. Um grande abraço. Bom, então, um grande abraço aí, Fred. E tudo de bom. Feliz 2019 para todo mundo aí, que é o nosso primeiro vídeo aí, primeiro hangout do ano. E 2019 vai ser melhor. Deus quiser. Grande abraço. Tchau.